Queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa adentrar a sua casa, mas também a sua mente, a sua alma, o seu coração, a sua vida, a sua família, e trazer momentos oportunos, momentos maravilhosos de bênçãos em sua vida. Nós oramos nesse momento para que você receba a palavra de Deus, para que você tenha paz, para que você tenha atitude, tenha momentos bons e agradáveis na presença de Deus. E nós vamos iniciar esse culto neste momento, orando, buscando a presença do Pai Celestial. Eu convido a você, aí onde você se encontra neste momento, curve a cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus. Eterno Pai Celestial, nós entramos em Tua presença, Senhor, com humildade, com o coração aberto, para receber a Tua santa palavra, Senhor, para ter um momento de encontro contigo, de comunhão, onde podemos abrir também o nosso coração e externar diante do Senhor os nossos anseios, externar tudo que há em nós. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos visite neste momento. Ó Pai, abençoa-nos por amor do nome do Teu Filho. Traz a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento, de maneira, Senhor, que não sobre nenhuma lacuna, nenhum espaço vazio em nossas vidas, mas que todos esses espaços, Senhor, que porventura existam, possam ser preenchidos com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu poder. Fica conosco, Senhor. Fica conosco neste momento do culto em seu lar. Visite-os, ó Pai. Visite as necessidades dos Teus filhos. Conheça, Senhor, tudo aquilo de que eles necessitam, Pai. E supra, Senhor, as suas necessidades de maneira, Senhor, que todos possam se alegrar por causa da Tua presença, por causa do Teu amor, da Tua misericórdia. Seja com aqueles que estão em trânsito. Cuida, Senhor, livra do mal, do perigo, do acidente. E dentre esses eu faço menção ao meu filho, Reinan Gabriel. Seja com ele, seja com os demais companheiros de viagem. Abençoa aqueles que estão enfermos, cujos nomes, Pai, foram passados para nós. E são tantos, Senhor, que fica até difícil de catalogá-los, Pai. Mas, Senhor, visite cada um neste momento no leito da dor, da apreensão, do medo. Visita, Senhor. Visita com a Tua unção, com a unção de cura. E visita aqueles que estão desempregados, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão precisando de uma moradia. Oh Deus, seja com o Teu povo, seja conosco, com a Tua igreja. Pai, abençoe cada um, Pai, cujos projetos estão em sua mente, estão em seus corações. Que o Senhor possa ajudá-los a consolidá-los. Assim eu te peço que o Senhor nos dê a Tua palavra, que o Senhor seja a nossa unção, a nossa inspiração, neste momento tão singular em nossas vidas, que é o momento de culto, momento de adoração. Fica conosco. Dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós louvamos a Deus pela sua vida, aí diante da telinha, né, como se fala, da câmera, né, quando nós reservamos este momento, esta hora, depois de um dia de lutas, né, de trabalho, de busca. Então, um momento também que nós deixamos para Deus, para o culto de louvor a Deus.
Nós louvamos ao nosso Pai Eterno, porque Ele cuida de nós, porque Ele tem nos dado tantas oportunidades, dado sabedoria, dado formas de viver em meio aos tumultos, dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos. E nós somos, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua presença. Hoje nós não temos a pastora aqui neste momento, desde cedo da tarde. Ela está na igreja com a irmã Márcia, arrumando a igreja para um evento que acontecerá nesse fim de semana em nossa igreja. Então ela está ajudando e estou aqui também fazendo a minha parte, né? Não vou cantar porque, aliás, como sempre, a minha voz nunca foi boa de cantar, né? Não pegou para nada, né? A gente se esforça para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Mas aqui estamos. E dentro de tudo que nós temos falado, que nós agradecemos muito a presença de vocês e também queremos aproveitar nesse início de culto para lançar um desafio eu diria, ao amor e à fidelidade de vocês, que é a entrega dos dízimos e ofertas. Nós estamos preocupados porque, geralmente, nesse período de virada de mês, nós já temos o dinheiro para pagar os nossos haveres como igreja, as nossas contas, né? Tem salário, tem 13º, tem encargos sociais, contabilidade. Irmãos, não é fácil, né? E o dinheiro que entrou até agora não dá nem para iniciar o pagamento das coisas. E nós não recebemos Bolsa Família, né? Para a igreja, nós recebemos dos irmãos o amor, né? A fidelidade, a adoração a Deus, né? Através dessa forma materializada que são os dízimos e as ofertas. Então nós oramos a Deus e pedimos que, se o irmão, a irmã ainda não fez a sua remessa, né, a sua doação ou a sua adoração, que faça, ou pelo aplicativo, ou pelo banco mesmo, vai lá, deposita. Você pode chegar na igreja no horário comercial de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da tarde, procure lá a nossa tesoureira, a irmã Lídia, entregue para ela. Ou então, se me dá um alô, eu vou buscar, como hoje recebi aqui um alô do irmão Valdir, que eu fosse pegar o dízimo, já que ele não pode ir à igreja por causa da situação de saúde. Vou passar por lá, pegar o dízimo, levar para a tesoureira. Irmãos, todos os esforços que nós fizermos para o reino de Deus, olha, tenha certeza de que Deus vai estar recompensando os irmãos. Não está fazendo troca, mas só pela fé que vocês têm, que você vai depositar no reino de Deus, que vai ver a igreja do Senhor Jesus feliz, com tudo, quites. Então, é o que Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, que ele fala que é aquele que dá com alegria, né? Que Deus recompensa, que Deus abençoa aqueles que dão com alegria. Que possamos fazer com alegria, não por necessidade, né, ou por constrangimento, mas com alegria. O que nós fizermos para o reino de Deus, que façamos com alegria. E não esqueça também dos mantimentos para a formação das cestas básicas, né? Se você tem condição de dar uma cesta fechada, dê. Nós vamos ficar muito felizes, aquele que receber vai ficar mais feliz ainda. Tá? Se não, dê um pacote de arroz, um pacote de feijão, dê alguma coisa, um pouco do seu amor, da sua amizade, do seu carinho, do seu afeto. Dessa forma, porque vai ajudar a muitos que estão em dificuldades. Ok, queridos? Olha, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vou depois aqui do nosso culto repassar para os irmãos
a nossa conta de novo, tá? Alguns irmãos falaram que está faltando um zero, mas quando o zero é à esquerda, não tem problema não, viu? Mas se não fizer questão de botar o zero no seu aplicativo lá na hora, pode botar também, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. E nesta noite, nós vamos trazer um tema que faz parte das nossas expectativas, né? A expectativa de todo cidadão, de todo homem, de toda mulher que tem sonhos, que tem projetos e tem paixão pela vida, né? Então, o nosso tema é como obter uma vida bem-sucedida, né? E a vida bem-sucedida é algo assim tremendamente maravilhoso, né? Já que nós ainda não morremos, estamos vivos, e diz o velho ditado que enquanto há vida, há também esperança. E a esperança que há em nós, uma esperança que não morre, é uma esperança que quando findar esta vida terrenal, então teremos a vida eterna. Então para nós não vai faltar esta vida bem-sucedida, mesmo porque aquele que nos garante, que nos dá o aval, que é o penhor da nossa fé, é o Senhor, nosso Deus, através do seu Filho Jesus, que Ele enviou para morrer em nosso lugar e nos garantir o sucesso na nossa caminhada. Amém, queridos? Para isto, nós vamos ler o texto que se encontra no segundo livro de Reis. É lá no Antigo Testamento. No segundo livro de Reis, fica depois do primeiro livro, né? É claro, e fica antes de primeiro Crônicas. Tá? Entre o primeiro livro de Reis e o primeiro livro das Crônicas está o segundo livro de Reis. Para melhor entendimento, melhor compreensão, ele está entre Gênesis e o Apocalipse. Então está fácil de achar, tá bom? Mas é isso aí, no Antigo Testamento, tá bom? Segundo livro de Reis, no capítulo 6 e os versos de 1 a 7. Esse texto fala de um milagre, assim, uma maravilha operada por um profeta de Deus chamado Eliseu, e também conhecido no Antigo Testamento como o homem de Deus. Uma expressão muito bonita, o homem de Deus. Quando se falava de Eliseu, olha, o homem de Deus chegou na cidade, o homem de Deus está em tal lugar. Era aquele homem que tinha uma intimidade com Deus, era aquele homem que falava com Deus e que recebia de Deus um poder sobrenatural, que muitas coisas aconteceram, e nós vamos ler exatamente um desses episódios operado pelo homem de Deus chamado Eliseu. E esse texto fala que Eliseu fez flutuar o ferro de um machado. Eu não sei se vocês conhecem o machado. Eu que nasci na roça, sei muito bem. Inclusive tem um aqui em casa, porque quando compramos aqui o terreno para construir a casa, tinha algumas arvorezinhas, tivemos que cortar para fazer a casa e compramos um machado, e está aí até hoje. Tem um cabo de ferro, lá na frente tem um negócio onde o ferro fica aqui, e ele faz isso e baixa, onde tem a lâmina, bate e corta a árvore. E Eliseu fez flutuar um negócio daquele. Que a coisa não é para qualquer um, não. E assim diz o texto: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali.
E disse Eliseu, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse Eliseu, irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, por que era emprestado? E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. Na outra versão diz, e fez flutuar o ferro. E disse Eliseu, levanta-o. Então ele levantou, estendeu a sua mão e tomou de volta o ferro, o machado. Veja que grande maravilha Deus operou através do seu servo. Eu digo para vocês, irmãos, que nós, como crentes em Jesus, como servos de Deus, como aqueles que aceitaram a vida eterna, aceitaram o Filho de Deus como o penhor da nossa fé, nós podemos fazer maravilhas e conhecer coisas boas e desfrutar de coisas preciosas. Eu não estarei usando aqui durante a nossa ministração a palavra crentes, ou cristãos, ou igreja, ou servo de Deus, porque eu sei que tem muitos que não são cristãos, estarão ouvindo esta palavra. E não queremos que ninguém se sinta discriminado, mas que todos nós, como seres vivos, criados por Deus, à sua imagem e semelhança, podemos desfrutar de algo tremendamente maravilhoso em nossas vidas ao longo da nossa caminhada, e tudo a partir de um momento de decisão em nossas vidas. Assim, eu inicio aqui a nossa ministração com uma pergunta antes do gole d'água, depois do gole d'água. E a pergunta é: você quer ter uma vida bem-sucedida? Veja que o servo de Eliseu teve ali um momento muito bem-sucedido. Ele havia tomado um machado emprestado, era uma ferramenta de tecnologia da época, não era qualquer coisa. Hoje a gente acha que aquilo é coisa muito rústica, muito simples, mas para a época não era. Hoje o que nós temos de sofisticado, computador com essa tela aqui na frente, um celular, um telefone, que ainda tem um telefone com fio, outros celulares, outras coisas. Irmãos, daqui a 200 anos, o pessoal vai olhar para trás e vai achar graça do que nós temos hoje como topo de linha, o máximo da ciência. Veja que nós estamos vivendo mais de 3.000 anos depois desse evento. Machado era algo tremendo. No instante, aquele homem que havia pegado aquela ferramenta emprestada, veja a ferramenta despencar dentro de um rio fundo. E agora, como achar esse machado? Então, ele foi bem sucedido. Foi bem sucedido, e nós vamos trabalhar em cima disto. Você quer ter uma vida bem sucedida? Queridos, tenho certeza que sim. Pelo menos é o que todo mundo deseja nessa caminhada aqui neste mundo, nesta vida, é ser bem-sucedido. Bem-sucedido na formação, bem-sucedido na mudança, bem-sucedido no casamento, bem-sucedido no trabalho, na economia, no investimento. Queremos ser bem-sucedido em tudo. E através destes conselhos
que vamos apresentar aqui, dentro do texto lido, tá? Com certeza você conseguirá uma linda caminhada futura, bem-sucedida diante de Deus e também diante dos homens e dos desafios da vida que nós enfrentamos na nossa caminhada. Cada dia é um dia novo, cada dia é um novo desafio e nós sabemos disto. Veja então aqui o relato do segundo livro de Reis, do capítulo 6, do verso 1 a 7. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, ou seja, um lugarzinho apertado. Imagina 50 homens ou mais dentro de uma salinha aqui, tamanho do meu escritório, né? Aquele calor daquela região quente, né? Não tinha ventiladores, não tinha ar-condicionado, havia um incômodo até para meditar, para receber a instrução, para orar, para ministrar sobre eles. Aqueles irmãos, eles acharam que o espaço era muito apertado, muito incômodo, e tiveram a visão de ter algo maior. Eles disseram: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse Eliseu: ide. E um dos seus servos disse: serve-te de ires com os teus servos. E disse Eliseu: eu irei com vocês. E foi com eles. Olha como é bom ter a presença do homem de Deus em suas vidas, né? Você tem uma igreja, sabe que ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que ministra sobre a sua vida, alguém que ora por você, que te orienta. Sempre foi assim em toda a caminhada da história cristã, tá? E Eliseu foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu, como diz o texto aqui, que derrubando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou e disse: ah, meu senhor, este machado era emprestado, e agora o que vou fazer? Devia ser algo muito caro, uma ferramenta cara, ele não tinha dinheiro. O que vou fazer? E Eliseu prontamente disse: levanta-o. Aliás, e disse o homem de Deus onde caiu, e mostrando-lhe ele o lugar, cortou, eu falo um pau, né? Isso é uma galha de árvore, e lançou ali, jogou aquele galho na água. Tá? E quando o galho caiu na água, o machado, vem a flor da água, ele flutua como se fosse uma boia. Veja que grande maravilha! E aí Eliseu disse para ele: levanta-o. E então ele levantou, estendeu a mão, na sua mão, e tomou das águas o machado que havia se perdido, que havia se emergido, sumido naquelas águas profundas do Jordão. Veja como as coisas podem acontecer para nós quando nos encontramos diante dos grandes desafios da vida, dos Jordões ou dos Jordãos da nossa vida cheio, né? Quantas vezes tememos que algum dos nossos entes queridos caiam ali, seja levado pela correnteza ou morra afogado, ou que os nossos bens são levados pela cachoeira, pelas fortes chuvas, pela maré. Irmãos, nós estamos sujeitos a tudo neste mundo. E baseado no relato acima aqui que nós apresentamos, a
aqui também apresentamos alguns conselhos que servem para quem quer ter uma vida bem-sucedida. E nós vamos analisá-los juntos. Eu aqui e você aí onde se encontra. Eu acredito que não precisa nem usar aí o babador. Já que está em sua casa, quem tiver de coronavírus já está pegado, quem não tiver também não pegou, espere em Deus que não pegue mais, mas você está em casa. E nós juntos vamos analisar esse texto. Esse texto aqui nos traz o primeiro ponto para a nossa reflexão. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Quer, meu irmão? Uma vida bem-sucedida? Então preste atenção. O texto que lemos, você pode reler o texto e observar a atitude daqueles homens. Veja que, sem dúvida, você precisa de uma visão de crescimento. Eu volto a perguntar: você quer ter uma vida bem-sucedida? Então, sem dúvida alguma, você precisa de uma visão de crescimento. Tá? Não é aquela visão de descer, de sucumbir, de voltar, de retroceder. Não, mas é uma visão de prosseguir, de crescer. Todo ser vivo tem aqui a ordem de crescimento. Você nasce pequeno e cresce, né? Estou vendo aqui o Rudinelli aqui, né, me cumprimentando, lá do Rio de Janeiro, foi da nossa igreja ainda quando pré-adolescente, né? Está aqui hoje assistindo o nosso culto, viu, Rudinelli? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. É isso, meu querido. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Você precisa de uma visão de crescimento. Veja que os seguidores de Eliseu tinham esse tipo de visão, a visão de crescimento. Eles iriam fazer ali uma pousada, ou um seminário, ou uma sala grande, mas não se acomodaram com aquele espaço estreito que se colocava diante deles, né, que tinha ali, que ele usava como espaço de culto, de lugar de ministração. Às vezes nós nos acomodamos com aquilo ali que nós temos. Tá bom demais, eu estou feliz, né? Irmãos, nós precisamos ir além daquilo que nós já conquistamos. Eu não estou falando que você tem que ser um camarada egoísta. Não, de forma nenhuma. Não estou falando que você tem que ser uma pessoa gananciosa. Não, de forma nenhuma. Mas você precisa ter ambição. Você precisa ter sonhos, ter projetos e se lançar diante dos desafios com objetivos. Eu quero ter um espaço maior, eu quero ter um espaço melhor, mas eu não vou esperar que os outros os façam por mim, mas que eu tome a iniciativa de fazer aquilo que eu quero. É eu que tenho que tomar ou dar o primeiro passo, de tomar a decisão. Eu costumo falar em nossa igreja que o que eu sou, ou o que eu acho que sou, foi a partir de uma decisão minha, foi a partir do primeiro passo em direção ao que hoje eu faço. É claro que eu já estou com 64 anos, né? Eu costumo falar que já estou mais perto do fim do que aquilo que já passou. Entretanto, eu preciso continuar a avançar. Então, os seguidores de Eliseu não se contentaram com o espaço apertado e eles queriam algo melhor, algo maior, porque o espaço estava estreito, que os colocava ali diante deles. Então devemos sempre estar prontos para novos desafios. Devemos ter uma visão de crescimento
constantemente em nossas vidas. Não é só quando jovem, é claro que quando jovem, se nós não fizermos agora quando jovem, mas depois de velho fica mais difícil. Mas nós não vamos perder a esperança porque passamos da juventude. Nós precisamos de estar sempre tendo essa visão, devemos ter sempre uma visão de crescimento constantemente em nossas vidas. Assim, nós precisamos ter essa visão, primeiro eu diria aqui, de um crescimento espiritual. Por que ter a visão aqui de início de um crescimento espiritual? É porque todas as coisas em nossas vidas começam a partir do mundo espiritual. Tudo começa, irmãos, na mente, na alma. Às vezes você fala de construir uma casa, essa casa sem existir, você já tem ela. Já tem ali o prospecto dela, tem a forma, tem os quartos, você tem sala, você tem tudo. Você vê tudo aquilo, você agora precisa fazer disso realidade. Então as coisas começam a existir no nosso mundo espiritual. Mas também precisamos de um crescimento familiar e social, ou seja, precisamos crescer na área familiar e social. Família e sociedade, eu diria que é algo único. A família é a célula máter da sociedade, é a célula que dá início à sociedade. Se existe uma sociedade de homens e mulheres, lembra que aconteceu através de uma mulher, de um ajuntamento, de uma formação de família. É o que eles estão querendo destruir. É um bocado de louco aí, que misericórdia, eu não sei nem como definir a mente tão doentia dessas pessoas. Mas o crescimento familiar e social, por que isso é importante na nossa vida? Porque na família está a base segura para o sucesso bem definido em todos os sentidos de nossa vida. Sabe essas cabeças doentes que existem por aí, que querem implantar essa questão de ideologia de gênero e outras besteiras? Pode ver que essas pessoas tiveram famílias destruídas, pai separado de mãe, mãe de marido, de filhos, filhos criados jogados. Irmãos, muito raramente vai encontrar uma pessoa dessas aí da qual eu estou falando, que teve uma família bem estruturada. 99% são famílias destruídas. É por isso que lutam para a destruição maior. Mas você precisa ter uma família bem estruturada, crescer nesta área. E também o crescimento financeiro e profissional. Isto porque, para um grande sucesso, nós precisamos de logística e um bom projeto estrutural, social, familiar, espiritual, psicológico. Nós precisamos disto para tanto montar algo dessa natureza, não apenas com inteligência, que ela é muito importante aqui, mas também com sabedoria e maturidade, para sermos bons investidores, para ser bons construtores, bons sonhadores, realizadores e consolidadores de projetos que servem para mim, mas também que servem para que eu seja bênção para os outros, que eu seja também um abençoador. Então, queridos, nós podemos crescer em espírito, crescer em família e sociedade, e também o crescimento financeiro e profissional. Segundo, você quer ter uma vida bem-sucedida?
então você precisa fazer a sua parte. Não espere que o outro faça por você. Você precisa fazer a sua parte. Você tem feito? Glória a Deus. Você pode falar, mas não está dando certo. Mas vai dar. Aquele homem cujo machado caiu no rio, para ele estava tudo acabado. Para ele só era lamentar: ai meu Senhor, era emprestado, e agora o que eu vou fazer? Irmãos, quando nos falta os meios físicos, materiais, ideológicos, nós apelamos então para os meios espirituais, apelamos para Deus, busquemos o socorro em Deus, oremos a Ele. E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O servo de Eliseu buscou a presença do homem de Deus. E o homem de Deus buscou a presença em seu Deus. Ele orou a Deus e perguntou: onde foi que o machado caiu? Foi naquele canto. Então dá um tempinho, dá uma galha de árvore, jogou lá. E o machado vem à tona, ele flutua. Isto é a ação de Deus em nossas vidas. É o milagre de Deus. É a operação de maravilha de Deus naquilo que fazemos para o bem, para o melhor. Aquele homem lutava para ter um espaço maior, onde eles poderiam se reunir com mais tranquilidade, com mais comodidade, para ouvir a palavra, para buscar a presença de Deus. E Deus o permitiu que o machado voltasse para ele. E voltou. Isto é bom. Veja que novamente os seguidores de Eliseu nos dão aqui uma belíssima lição. Eles poderiam ficar eternamente esperando o mover de Deus para lhes preparar um lugar. Porém, eles mesmos foram pegar vigas e trabalharam em prol de seus próprios projetos. Vamos trabalhar, vamos fazer isto. Então, queridos, e dentro dessa caminhada, dessa busca, desses desafios, coisas poderão acontecer em sua vida, no seu investimento, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida, para dar certo. Com Deus, irmãos, tudo dá certo. Atualmente nós vemos muitos crentes, muitos irmãos ou muitas pessoas aí que oram, outros que rezam, outros que buscam, mas muitos não agem desta forma. Alguns acordam às 11 horas da manhã todos os dias, mas ficam orando para Deus abrir a porta de emprego. E parece que Deus não está respondendo, Mas será por quê? Por que a gente ora? Por que as vigas não venham sozinhas, lá do Jordão até aqui? Por que os recursos não vêm até nós? Por que os sonhos não são realizados? Então nós precisamos analisar a nossa postura diante daquilo que sonhamos, daquilo que nós queremos, que nós buscamos. Por exemplo, nós podemos lembrar também do caso de Lázaro, lá do Novo Testamento. Deus ressuscitou o morto, não foi isto? Deu uma ordem para o morto levantar. Mas quem removeram a pedra foram os homens. Deus fez o milagre acontecer, mas primeiro o Senhor Jesus disse: removam a pedra. E eles foram lá e removeram a pedra. E a partir daí, a ordem da ressurreição, a ordem do acontecimento, a ordem da vida. Ele diz: Lázaro, venha para fora. E a Bíblia diz: o que estava morto levantou e veio, obedecendo a ordem de Deus. Quando Deus dá ordem, meus irmãos, a seu favor, as coisas vão acontecer.
E ninguém vai impedir você de ter, de obter, de conquistar, de realizar seus sonhos, seus projetos. Mas você precisa remover a pedra. Você precisa ir até o Jordão a cortar as vigas. Você precisa sair ao encontro daquilo que vai lhe dar a estrutura para o seu projeto. Então devemos aprender a fazer a nossa parte e não ficar a vida toda esperando o milagre de Deus sem contribuir com nossas atitudes. Deus aprecia trabalhadores ousados, homens que saibam trabalhar, que faz acontecer. E Deus honra o sacrifício, o trabalho, o esforço de cada um. Deus vai te honrar, meu irmão, e você precisa agir, você precisa mover aí diante de Deus. Terceiro e último, você quer ter uma vida bem-sucedida? Então você precisa estar atento, obedecendo a seus líderes em toda a instrução. Como homem de Deus, como líder espiritual, pastor, né? Estou passando para os irmãos aqui uma instrução cravada, baseada na palavra de Deus, daquilo que Deus permitiu termos em nossas mãos como escritura, para nela basearmos. E é nela que nós estamos baseando aqui a nossa ministração, com o propósito de ajudar a cada um nesse momento de luta, de dificuldade, de busca, momentos de incerteza, momentos de aperto em que passamos. Então nós precisamos dar o nosso passo. Veja que os servos de Eliseu tiveram uma ideia tremenda e poderiam até fazer uma surpresinha para Eliseu, né? E sozinho lá fazer, mas agiram de forma correta, quando primeiramente se submeteram à ideia do seu líder. Primeiro eles foram a Eliseu e falaram do seu sonho, dos seus projetos, de irem ao Jordão. Lá devia ser uma região úmida, uma região que tinha árvores, né? Olha, nós queremos ir ao Jordão, cada um de nós trazer uma viga. Eram muitos, né? Não era 10, 5, eram muitos homens. Se cada um trouxesse, vamos dizer, se fosse 50 homens, eram 50 vigas. Veja se cada um de nossa igreja, que nós temos quase 300 pessoas que são arroladas em nossa igreja, como membros, como frequentadores, se cada um, no seu amor, na sua fidelidade, trouxer o seu dízimo, irmãos, nós teremos os nossos banheiros reconstruídos, teremos nossos toldos da igreja reconstruídos, porque o vento detonou tudo, está tudo detonado. Nós teremos nossas contas pagas antes mesmo de virar o mês. Não estaríamos aqui implorando para os irmãos. Por vez, vocês também estariam aí muito bem-sucedidos, porque poderíamos fazer mais, tanto em prol do reino de Deus, quanto também em prol de nossas vidas. Aqueles homens foram a Eliseu, e Eliseu ordenou: ide, fazei. Eles ali já tinham uma legalidade por parte de Deus, era um líder espiritual. Eles tinham também ali, por vez, uma legalidade espiritual para ir e fazer. E eles foram. E quando você está sob a égide de Deus, do seu líder maior, o Espírito Santo, na conquista, na busca, pode acontecer os imprevistos? Pode acontecer os problemas, as dificuldades, algum desacerto, algum desencontro? Pode, tudo é possível. Mas para Deus não há impossível. Se para, naquele momento, o servo de Eliseu era o machado, ele veio à tona, ele
Boiou, ele teve de volta. Se para nós é o trabalho, é o emprego, é o espaço, Deus vai te conceder, meu irmão, minha irmã. Deus não vai te abandonar no deserto, não. Deus não vai pedir que você faça a sua parte e depois você perde a sua machada, a sua ferramenta e Ele te deixa ver navios. Não! Ele vai prover para você, de uma forma ou de outra, os meios pelos quais você continue ali, nos seus projetos, nos seus sonhos. Então, essa é a visão correta que eles tiveram, né, de se submeterem ao seu líder. Muitos hoje vivem em uma vida sem leis, sem submissão. Qualquer coisa que aconteceu, não dá mais certo, não quero mais estar por aqui. Não, vou mudar de lugar. Não, irmãos. Eu já falei para vocês, eu vim para cá há muitos anos, eu era adolescente, né, meus 17 anos. Eu achei que quando eu voltasse lá para a Bahia, eu estava bom de boca aí, bem na boca aí, né, como diz o povo, por cima da carne seca. E quando cheguei lá foi o contrário, todos os meus parentes lá, ou quase todos eles, tudo com loja, com fazenda, carro novo, carro importado. Lá também dava para sobreviver. A nossa igreja também é pequena, mas dá para sobreviver. Temos ali uma família. Então eu fico triste quando alguém vai embora, eu me sinto desolado, né? Eu fico muito triste, mas eu quero que vocês entendam. Deus, Ele estará conosco na nossa caminhada. Ele estará conosco nos nossos sonhos, nos nossos projetos, ali mesmo na beira do Jordão. Deus vai fazer fluir os seus sonhos, seus projetos. Não estão perdidos, nem vão ficar perdidos não, queridos. Deus vai mover os céus em seu favor. Você precisa ser submisso. Você precisa estar sempre se colocando, né, ou colocando o seu ego com uma única autoridade sobre a sua vida. Né? Senão você não vai ter isso na sua vida, colocando o seu ego, não, é eu, sou eu quero eu, é eu e ele. Não. Pensa no bem-estar da comunidade, como foram os servos de Eliseu. Não, nós estamos juntos, vamos trabalhar juntos e vamos crescer juntos. E Deus vai abençoar. Está entendendo? Então, como eu falei, muitos hoje vivem uma vida sem lei, sem submissão, colocando o seu ego como uma única autoridade sobre a sua vida. Isso não pode acontecer. Para ter uma vida bem-sucedida, precisamos obedecer às nossas autoridades espirituais. Por exemplo, devemos obedecer ao Espírito Santo de Deus, que nos conduz, nos dirige. Devemos obedecer também aos nossos pastores. Devemos obedecer também aos nossos pais. Devemos obedecer também aos nossos patrões. Devemos obedecer também às leis que nos regem. E devemos obedecer também à palavra de Deus. E por último, devemos obedecer também, irmãos, à nossa consciência. Às vezes fazemos coisas inconscientemente, sem pensar. Olha, amados, eu já falei muitas vezes na nossa igreja, irmãos, às vezes perguntam, pastor, como a gente entende o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus você vai entender a partir de paz na mente. Está em paz na sua consciência. Porque a consciência pesa, não basta pronunciar palavras, falar alguma coisa que a gente acha, dentro da nossa visão, nós precisamos entender bem a nossa consciência. Né? A nossa consciência aqui, a nossa mente cristã, espírito, né, regido pelo Espírito Santo aqui, já que nós somos a tenda do Espírito Santo, ele habita em nós. Então, queridos, eu tenho certeza que a bênção de Deus, a orientação de Deus, é algo que vai nos trazer paz na mente, na alma, na vida,
na família e para todos que nos cercam, todos que estão à nossa volta. Então devemos também obedecer à nossa consciência. Entendeu, queridos? E concluindo aqui a nossa palavra, eu faço uma pergunta aqui. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Aprenda a clamar pela pessoa certa. Busque em Deus a orientação. Busque naqueles que Deus tem os colocado sobre a sua vida como líderes espirituais. Não quer dizer que pelo fato de ser homem, de ser uma mulher, que ele vai te ensinar coisa errada. Não. Apesar também de serem pecadores, mas são pessoas que Deus tem para te ajudar, te orientar, para que vocês também sejam bem-sucedidos. Ao cortar a árvore, o machado de um dos jovens caiu na água, como nós vemos aí o texto. Machado era lançamento tecnológico da época. Era um instrumento cortante que era útil para a edificação de um projeto, de um sonho, de ter um espaço melhor. Deus, a palavra de Deus, é algo tremendo e forte, poderoso na sua vida, para lhe ajudar nessa caminhada, nessa edificação, para que você seja bem-sucedido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra, Senhor, para o Teu povo nesta noite, na certeza de que o Teu Santo Espírito esteja presente na vida de cada um, esclarecendo, trazendo paz, trazendo ânimo, mas também trazendo uma visão bem maior da Tua glória, e que não devemos olhar só para nós mesmos, como diz o povo, para o nosso umbigo, para o meu bem melhor, maior, tudo para mim, mas que possamos olhar para o nosso bem-estar comum, para a nossa comunidade eclesiástica, a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos irmãos, para nós que formamos um grupo, que não devemos, Pai, abandonar, mas que devemos estar mais perto um do outro, ajudando um ao outro nesta caminhada. Eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito coloque esse sentimento de unidade na vida do Teu povo, de fortalecimento, de graça, de glória, de prosperidade, de bênção, Senhor. Que as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, que não seja tão forte e tão poderoso ou maior do que a Tua graça na vida dessas pessoas. Que o Senhor seja maior do que tudo isto, para que nada nos desvie da Tua graça, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, de sermos bem-sucedidos. Assim eu te peço que esta noite seja uma noite de paz, de reflexão, e que amanhã, quinta-feira, seja um novo dia de vitórias para todos nós, e que sejamos bem-sucedidos, Pai. Te peço por cada irmão de nossa igreja, pelo pastor Pedro, que está doentinho, abençoa a sua vida, a vida da irmã Valquíria e de outros irmãos, irmão Paulo Pirolo, a irmã Luciana, e por aí vai. São tantos, Senhor, mas que ninguém está com doença de morte, graças a Deus. Mas que logo mais estaremos no nosso culto presencial, louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo milagre da restauração, da ressurreição, da devolução de tudo aquilo que porventura tenhamos perdido, esta restituição que queremos,
e algo mais que necessitamos. Fica conosco. Assim oramos pedindo a tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E assim, queridos, chegamos aqui no final do nosso culto, agradecidos pela presença de Deus conosco e pela sua presença também conosco nesta noite. Bom, aqui eu fico com um beijo para você, um abraço bem apertado e carinhoso aí para cada um. E nesse momento, olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela dentro dos olhos dela e fala assim comigo: que a bondade infinita do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, te fazendo prosperar em toda a sua caminhada. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E até sexta-feira, no nosso culto online aqui no Facebook, o culto de oração. Fica com Deus, durma em paz, com meu forte abraço, em nome de Jesus. Glória a Deus.